Vocês receberam isso aqui? Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. E vocês todas serão ungidas. Amém? Vocês todas. Porque eu creio que o óleo e o Espírito Santo é capaz de nos blindar. E se você recebeu um diagnóstico, uma sentença, o nosso Deus é capaz de cessar esse diagnóstico e essa sentença. Eu creio na soberania de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vim de cor-de-rosa. Eu roubei do armário das minhas filhas. Por quê? Porque, gente, vocês não vão acreditar, não tenho roupa cor-de-rosa. Não tenho roupa cor-de-rosa. E eu fiquei, meu Deus, como que eu não tenho cor-de-rosa? Precisava ir de cor-de-rosa para a gente fazer menção ao Outubro Rosa, ao nosso papel feminino, né? Nós temos que fazer. Vou falar disso no final. Mas é nosso papel, gente. E aí, quando foi? E aí? Eu achava alguma coisa cor-de-rosa? Não tinha roupa cor-de-rosa. Não sei, talvez não seja a minha cor. Não sei. Eu gosto, assim, do rosa. Acho que é uma cor tão feminina, não é? É feminino o cor-de-rosa. E hoje o que a gente precisa é ser feminina, não é? Por isso a relevância da mulher. Quando a gente fala de relevância da mulher, eu não estou falando de ser maior, ou melhor, ou mais do que o homem. Não. É ser relevante naquilo que Deus te chamou. Na sua função de mulher, de esposa, de mãe, de profissional, é fazer diferença na vida das pessoas. Então, a relevância na sua vida profissional, como viu, na sua vida familiar, nas estações da nossa vida, como a gente passa, né? Às vezes tanta dificuldade, às vezes momento de alegria, mas às vezes momento de tristeza, de dificuldade. Mas as estações passam, gente. Passam. E a nossa relevância, ela é independente de estação, de problema ou de dificuldade. A nossa relevância já foi nos dada ainda lá no jardim, quando o Senhor disse a Adão, far-lhe-ei mulher. Deu o nome de mulher. Viu Deus que algo faltava ainda. Tudo era bom, mas faltava um detalhe. E foi a mulher, aquela que completasse, aquela que fizesse a diferença. E ele fez a gente. Eu não consigo entender essa galera que não quer ser mulher, gente. Não consigo entender. É tão bom ser mulher, né? Mesmo com aquelas coisas aradas chatas, mês a mês. Mas é tão bom aquilo. É muito bom. Por que é bom? Porque eu sei que Deus me fez perfeita. Deus me fez perfeita. Ah, mas Alessandra, agora eu já não tenho mais essa fase. Graças a Deus. Significa dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Assusta um pouco essa palavra, né? Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. E é outra fase que a gente vive com dignidade, que a gente tem que viver na confiança de que nós estamos cumprindo o nosso papel dignamente aqui. Já tivemos o nosso período de gestação, de gerar filhos. Agora é de colher esses frutos. E aí, então, os frutos dos frutos. Olha que delícia. Olha que delícia. Esses dias eu falava com a Mércia. Eu falei, Mércia, eu queria ser vó. Mas eu queria ser vó com essa cara aqui. Entendeu? Queria ser vó, para me chamarem de vó. Né? Quem que não quer ser vó? Eu quero. Eu falo para o meu filho. Logo, porque vó muito velha não vou ter força. Já está acabando um pouco a força. Né? Mas por quê? O nosso papel é fundamental. É um papel de edificação. E nós temos em todas as áreas, quando eu digo aqui o nosso papel como mulher, não importa se a gente é casado ou se a gente é solteira. Não importa. O que importa é para que Deus te chamou. Por que Deus te chamou? Para ser relevante, para impactar, para ser coluna.
Hoje eu atendia uma senhora e ela dizia assim para mim: pastora, eu entendi que realmente homem, eles querem ser muito, mas sem a gente não é nada. Eu falei: então, e a gente sem eles também não é nada, minha linda. Nada. Porque Deus fez aquele que corresponda. Ele não tirou a gente da cabeça e nem do pé, ele tirou aqui da costela. Quando a gente tem qualquer probleminha da costela, a gente não fica meio manca? O homem foi tirado do pó da terra. Nós não. Nós fomos tirados daqui, osso do meu osso, carne da minha carne. E foi chamada de mulher. Então, essa é a sua função. Foi para isso que Deus te chamou. Quando a gente nega esse processo, a gente está negando o primeiro projeto de Deus para nós, que é de sermos ajudadoras, idôneas, com papel fundamental, significante, coluna. Não existe coluna sem alicerce e não existe coluna, não precisa de coluna se não tiver teto. Concorda? Para que eu vou fazer coluna se não tem cobertura? Então eu não sou coluna. Vocês estão conseguindo entender? Então aqui, ó. Esse é o modelo da casa, do projeto inicial de Deus. É a cobertura, a coluna que somos nós e os filhos em obediência. Então, é o marido que cobre, que provê. É a mulher que sustenta e edifica. E os filhos em comunhão e obediência. Olha o projeto maravilhoso. Hoje eu queria tratar com vocês sobre a mulher relevante na oração. A mulher relevante na oração. E eu quero a gente quer acabar o ano. Esse ano a gente intensificou esse ministério de oração, porque a gente crê, sempre cremos, temos um ministério sólido aí de oração, que nasceu aqui na igreja sede, e isso se estendeu a outras igrejas, né? Mas que nasceu aqui, através da nossa pastora Sueli, que foi a primeira incendiada pela oração. E tem sido um legado para todos nós. E eu sempre digo que o legado é aquilo que a gente deixa nos outros, e não pros outros. Nas pessoas. Isso é legado. Marca. E essa chama da oração tem estado muito fervente em nós, mulheres, porque temos visto a cada dia mais o cerco se fechando. É ou não é? O assédio na nossa mente para que, não, você, ou é assim, ou a gente não tem valor algum, e aí entra os níveis de feminicídio no nosso país, que nos últimos anos, isso se agravou na pandemia, vocês sabem disso, e nos últimos anos isso só vem se esticando. Então ou a mulher é aquele instrumento depreciado, inutilizado, ou o outro extremo, que ela é mais que tudo. Mais que o homem, é poderosa, não precisa de ninguém, não precisa ter filho, não precisa não sei o quê, meu corpo, minhas regras, meu isso, meu aquilo, autossuficiente. Nenhuma dessas duas fazem parte daquilo que Deus desenhou para você. Nada. Deus desenhou para você outra coisa. Deus desenhou para você uma mulher forte. Deus desenhou para você uma coluna. Deus desenhou uma mulher inteligente. Deus, quando pensou na mulher, Ele pensou no espírito de sensibilidade, de delicadeza. Como é bonito, mulher. Você já se olhou no espelho? Não? Eu sei que vocês vão ver. E daí? E daí? A gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó, a rinha de quem teve filho, e não sei o quê. A gente vai achar defeito. Mas para Deus nós não temos defeito. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando Ele nos deu a função, era para que a gente fizesse a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Seja nosso marido, seja os nossos filhos, nossa família, nosso trabalho. Papel de edificação.
E não conseguimos edificar nada, gente, sem oração. Sabia disso? Não dá. Não dá. E a cada dia mais, eu não sei se porque talvez esse ano a gente tenha mergulhado muito nesses eventos e nesses encontros. E eu disse num domingo que eu ministrei aqui à noite, eu disse, Deus tem me apertado com essa coisa da oração. Mas a oração relevante. Não é aquela rezazinha para cumprir o meu ritual do dia, da minha vida devocional. Mas é aquela oração que move a mão de Deus, que balança o inferno. É a oração que chacoalha o céu. É a oração que toca aquilo que eu estou querendo, porque vai usar a mão de Deus. É a oração que chacoalha o Espírito Santo. É essa oração que eu estou falando. Eu não estou falando daquela lá de todo dia, muito obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pela comida, em nome de Jesus, amém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da oração que eu pago preço. Eu estou falando da oração que promove cura. Da oração que promove bênção. Da oração que constrói relacionamentos. Da oração que a gente vê a diferença. Mesmo que a gente não tenha resposta. E aí, eu trago para vocês um exemplo assim, muito, muito, muito conhecido. Mas eu sei que é conhecido de vocês, eu sei, porque também é meu. Mas é uma mulher que eu sou extremamente, eu fico, melhor, admirada com a postura dela. Toda vez que eu leio ou que eu ministro sobre ela me chacoalha na minha vida de oração. Me chacoalha. E eu vou dizer para vocês, por que eu estou tão apaixonada pela oração? Porque eu tenho visto Deus fazer. Tenho visto Deus fazer. Eu tenho visto e ouvido muita porcaria também. Mas em todas essas porcarias, né? Seja falas, diagnósticos, dores, ataques, em tudo Deus tem sido fiel. Vale a pena orar. Por mais que nós ainda não tenhamos visto o resultado, não importa, nosso papel é orar. O papel de Deus é fazer acontecer. De que jeito, de que forma, não sei. Nem sempre é sim. Muitas vezes é espere. Muitas vezes é tenha calma. Muitas vezes eu quero ver a sua postura. Eu quero ver que você está fazendo está correto. Eu quero testar seu coração. E Deus age com a gente do jeito que Ele quer. E aqui em 1 Samuel, nós vamos ver uma mulher muito, muito querida, que é Ana. 1 Samuel, no capítulo 1, eu não vou ler tudo, mas eu vou contar a história porque vocês conhecem a história dela. Mas nós vamos ler alguns versículos. Mas quem era Ana? Quem era Ana? Ana era uma mulher triste. Uma mulher que engolia suas dores. Ana era casada com Eucana. Naquela época, podia ser poligâmico. Então, ela tinha uma rival que era Penina. Então, seu marido Eucana era casado com ela e com Penina. E diz a Bíblia que Penina tinha filhos e ela não, porque o Senhor havia deixado Ana estéril. Claro, gente, não existe nada que não tenha permissão de Deus. Deus permite algumas coisas na nossa vida para trabalhar conosco. Para trabalhar conosco. E eu sei que quando eu começo a enfrentar um momento muito complicado, eu falo, caramba, Deus está querendo falar comigo, não é possível, eu não estou ouvindo. E é bem capaz mesmo de eu não estar querendo ouvir. É muito capaz. Porque às vezes ouvir também de Deus dói, né? Dói. Mas Ana, conta a Bíblia para nós que Ana, ela era uma mulher amarga. Quer ver? Olha lá. No verso 10, vamos olhar lá, o verso 10, ó. Dizia assim, vamos lá. E com a alma amargurada chorou muito. Ela tinha a alma amargurada. Por quê? Porque a abençoada da Penina, que era sua rival, a Bíblia usa essa palavra inclusive, ela provocava.
Então, todos os anos, Eucana pegava suas 2 mulheres, seus filhos, e subia ao templo para prestar sacrifícios. E todos os anos, essa bendita dessa Penina pegava os filhos e passava na frente da outra, obviamente. Gente, vocês são mulheres. Vamos combinar, vai. Agora vamos deixar nossa natureza aflorar. Quem que gosta de ser dividida? Ah, mas naquela época podia. Tudo bem que podia, mas pela natureza humana, nós não fomos formadas para dividir. Ainda mais marido. Certo? Então pensa, já tinha que dividir com a abençoada. A abençoada tinha filhos. Eu não, ela não. Eu tenho 4. Satisfeita. Ela não. E tinha que ficar lá. E aí, na hora de dividir lá o pão do sacrifício, da bênção, ele dava para a Penina, para os filhos, nananana, e para ela dava 2. Por quê? Porque ela não tinha filhos e ele a amava profundamente. Olha que coisa linda, olha que homem bom que ele era. E essa mulher sempre chorando, chorando. Ana, sempre amarga, sempre triste. Me parece que Ana tinha esse perfil mais fechado, mais deprimido, dolorido, se sentindo menos. Naquela época, gente, uma mulher que não gerava era considerada assim, não prestava. Entendeu? Para quê? Para que eu preciso dessa mulher? Como se a gente fosse, né, só um instrumento para gerar. Né? Mas naquela época era esse o conceito. Era esse o conceito. Então, o que acontece? Ela se sentia muito menosprezada, muito triste, muito amarga. E ainda tinha que ouvir de Eucana: por que você está chorando? Por quê? Ah, porque vai chover. Gente, ainda tem que aguentar essa... Mas por que você está chorando? Porque você não tem filho? Ah, peraí, mas eu não valho mais que 10 filhos para você? Não, bonitinho, não, porque marido não tem nada a ver com filho. O amor que a gente tem pelos filhos é diferente do amor pelo marido. Não tem nada a ver. Além de tudo, se achava, né? Então, imagina, ela tinha que enfrentar esse desprezo dele que desvalorizava, né? Parecendo assim, esse é o problema? Imagina. Imagina. O desprezo dele, a humilhação dessa rival, as dores de saber que o seu ventre não era algo fértil. Então, era uma mulher, gente, que a Bíblia mostra que era uma mulher que tinha um sofrimento ali e que carregou isso por anos. Anos. Mas, um dia, ela se levantou e ela disse: espera um pouquinho, espera aí. Chega de sofrer. Foi até o templo e a Bíblia fala que ela chorou abundantemente, que ela se derramou nos pés do Senhor. E ela fez um voto com o Senhor: Senhor, se tu me deres, se olhares para a minha dor, se me deres um filho, eu o entregarei. Ela foi corajosa, gente, porque ela não sabia se ela ia ter outros. Quer dizer, queria muito. E aquilo que Deus, se Deus desse a ela, ela ia devolver ao Senhor. Eu o consagrarei e ele vai ser para o Senhor. Foi corajosa, muito. Muito. E não foi no momento do desespero, não. Foi a oração de renúncia. Foi a oração da alma. Foi a oração da dor. Foi a oração do clamor mais do que doído. Da amargura. Da vergonha. Foi o grito de desespero. E então ela vem e ela se derrama. E o outro super sensível, sacerdote ali, olha e fala assim: mulher, essa hora da manhã você está embriagada? Já não bastava tudo que essa mulher ainda tinha que engolir, ainda tinha que ouvir que era bêbada. Estava orando, meu Deus do céu. Não tinha paz nem para orar. Estava orando. E aí? E aí? Aí ela olha e diz: não,
eu tenho a alma amargurada. Mas a Bíblia deixa muito claro que quando ela se levantou do seu clamor, ela levantou com outro semblante. A Bíblia fala que ela subia, ela não comia, era triste, chorava. Imagina, uma mulher, imagine a cena. Só que no final do capítulo, olha lá, olha lá. Olha, no verso 18. Espero, porque quando ela fala, não, espera um pouquinho, né? Aqui, no verso anterior, 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ela estava orando. E aí, então, ele respondeu, vá em paz, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. E aí, então, no verso 18, ela fala... Ela diz, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quer dizer, já era outra mulher. Ela tinha recebido a vitória? Não. A oração tinha sido respondida? Não também. Ainda não sei. Mas ela já estava livre. Ela enxergou pela fé. Ela abriu a guarda. Ela entregou tudo. Chega de sofrer, chega de chorar, chega de aceitar discussão, gozação, chega. Algumas atitudes que a gente aprende com Ana, e no final do capítulo 1, diz assim, o Senhor se lembrou de Ana. E aí conta que ela teve relações com Eucana e ela engravidou, porque o Senhor se lembrou de Ana. Da oração que foi feita lá atrás. Então, gente, algumas lições importantes que eu tiro para que a nossa oração seja uma oração relevante. Primeiro, a relevância da oração por um filho. Primeiro, né? Uma mãe, quando se levanta para orar, não tem inferno que fique de pé. Pode custar o tempo que custar, Deus vai honrar. Ele vê a tua lágrima, ele vê o teu sacrifício, ele conhece a tua dor, sabe da tua integridade, ele vai honrar. É uma oração de relevância, nós estamos orando por um filho. E quando a gente ora por um filho, sai daqui, não é? É aquela oração que sai daqui. Mesmo que seja uma simples febre. É a oração do desespero. Acho que Deus deve olhar e falar, para que esse escândalo todo? Eu já vi, é só uma febrinha, ele vai melhorar. Precisa ter febre para crescer. É isso que ele vai falar, isso para nós. Mas alguns pontos importantes que eu vejo aqui, da atitude de Ana diante do sofrimento, e que é uma grande lição para nós. Primeiro, Samuel 1:9, vamos lá, Samuel 1:9. Não sei se está projetando ou não, mas Samuel 1:9. Diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Primeiro ponto aqui, importante. Nos levantarmos. Ela se levantou. Para essa postura inerte, vendo a desgraça na sua casa, vendo o inferno sambar no teu casamento, vendo o inferno destruir a saúde dos seus filhos, vendo a mão do inferno e o vento impetuoso comendo as finanças da sua casa, acabando com o seu emprego, e vai ficar chorando? Agora não é hora de chorar. Agora é hora de se levantar e de se encher de força e de ânimo. Espera aí, eu não tenho força mais, mas eu vou me levantar. Deus espera uma posição nossa. Ele sabe a tua dor, sabia? Ele conhece. Se a gente for pensar friamente, Deus está vendo tudo. Ele conhece o fundo do nosso coração. Ele conhece a profundeza da nossa alma. Até quando a gente está aqui parecendo que está super bem, e aqui está parecendo, e aqui está tudo destruído. Por isso que às vezes aquela expressão, né? Só eu e Deus sabemos.
E é verdade. Levante-se, mulher. Você quer ter relevância? Levante. No meio da guerra, no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da necessidade, no meio da crise. Se levante. Deus espera que você se levante. É isso que Ele espera. Ele quer ver o teu posicionamento diante da situação. Se é por um filho, por qualquer situação que seja. O nosso papel primeiro não é chorar. Primeiro é se levantar. Porque quando eu me levanto, o inferno vai se dobrar. É isso que nós temos que entender. Porque a gente não se levanta pela nossa força. A gente levanta porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Então eu me levanto na força do Senhor. Quantas vezes a gente vai orar e está um caco? Quantas? Eu muitas. Cheguei a dizer que o meu sentimento, algumas vezes, era de, parece que o teto da minha casa era de ferro. E Deus, não é possível que Deus ficou surdo agora, bem na hora que eu estou precisando. Era esse o sentimento que eu tinha. Então, levante-se, é o primeiro ponto. O segundo, agora sim, agora ela chorou. Olha lá, ó. No mesmo texto, 1:9, diz que ela chorou. Como é que está na Bíblia de vocês? No versículo 10. E com a alma amargurada chorou abundantemente. Abundantemente. Chorou abundantemente. Então, primeira coisa, ela se levantou. Segundo, chorou abundantemente. Esse choro fez a diferença. Não foi aquele chorozinho assim. Não, chorou abundantemente. Estava doendo demais. Cansei ao fundo da minha alma. Senhor, me rendo. Eu não tenho mais força. Eu estou de pé, mas só eu sei por que eu estou de pé. Eu só estou de pé por fora, por dentro estou acabada. Não é assim que a gente sente? Por dentro eu estou acabada, mas por fora eu estou de pé. Senhor, e se derrama. Se a gente for ver todas as vidas, né, as histórias de vidas de oração, de grandes, sejam personagens bíblicos, ou até mesmo de livros que a gente pega, de pessoas, livros de oração, não tem oração sem renúncia, sem se derramar. Reparem, Deus quer isso de você, minha querida. Ele quer que você se derrame, Ele quer que você se abra, fala a tua dor. Imagina, gente, não foi qualquer choro. Para ela ser confundida com bêbada. Como é que é um bêbado? Não é verdade? Como é que é a postura de um bêbado? É equilibrado? É o quê? Pessoa falando nada com nada e desorientada. Essa é a palavra. Uma pessoa desorientada, tendo um choro desorientado, uma fala desconectada, assim que as pessoas viram, mas Deus estava vendo o choro profundo. E o terceiro ponto, orou ao Senhor. Não adiantava falar com o marido. Ele não teve essa sensibilidade de entender que aquilo era uma ferida para ela, que aquilo doía. Muitas vezes a gente acha que chamando a amiga, a líder de GECEM, ou a pastora, ou até mesmo a família, ou o marido, eu preciso abrir meu coração, preciso falar. Isso também é legal, é muito legal. Mas Deus está querendo que você fale para Ele. Não, mas Alessandra, se eu estou falando para ela, Deus está me ouvindo. Não, Ele quer que você fale com Ele. Porque não é ela que vai resolver o seu problema. Não é. É Ele. Não adianta pedir para a pessoa errada. Não, mas Alessandra, a gente não tem que pedir oração? Tem que pedir. Mas faça a sua oração.
É verdade que a gente, como corpo de Cristo, a gente abençoa umas às outras. É outro tipo de oração, não é essa. Essa aqui, Deus está querendo ver a sua posição. Deus está pedindo para você se levantar, para você chorar da alma e para você orar. Não é para mais ninguém. Estava num evento esses dias e desci do púlpito e chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque eu preciso de um marido. Aí, precisa de um marido. Eu falei: minha linda, é o seguinte, você já orou? Não, pastora, mas eu sei a oração da pastora, porque, sabe, me falaram que a pastora ora, que não... Não, peraí. Vamos começar de novo a conversa. Você já orou? Porque quem quer o marido é você, não sou eu. Eu já tenho o meu. Tenho o meu. Eu sei o que Deus me deu. Agora, eu não sei o que você quer. Você já falou para Deus o que você quer? Já falou? Você já foi bem clara? Então faça essa oração você. Deus está querendo o seu posicionamento, não o meu. Dá um marido para minha irmã? Não, peça você. O meu eu pedi. E Deus deu. Não veio muito perfeito. Ainda bem que ele não está me ouvindo. Espero. Deus deu. Deu o seu. Então, por que eu tenho que orar, minha linda? Ore você. Ore você. Se dedique a isso. Eu quero um filho. Eu quero um emprego. Eu quero... Não importa. Não sei o que você quer. Uma oração relevante, gente. É uma oração diferente. Não é oração para barganhar com Deus. Se me dá, eu faço. Se não faz, não. É uma oração da sua alma. Ainda que, mesmo que Deus não te dê, você não vai deixar de servir ao Senhor. Você não vai deixar de estar aos pés do Senhor. Conheço mães que oraram anos para engravidar. E o Senhor deu o filho de outra forma. Não pelo ventre natural. Isso não é resposta de Deus? Espera aí. Eu não vou questionar a soberania de Deus. Não vou. Deus responde como Ele quer. Mas eu não estou falando da resposta de Deus. Eu estou falando do papel que nós temos diante de Deus. É isso. E essa oração relevante que eu e você temos que fazer, Deus nos chamou para isso, para fazer a diferença. Dedique um tempo para clamar ao Senhor. Dedique um tempo para chorar se é necessário aquele problema. Dedique um tempo. Anota ali no caderno. Eu tenho orações no meu caderno que ainda não foram respondidas. Eu tenho. Aprendi esse valor do caderno com a minha mãe. Acho que ela já até deve ter falado aqui para nós isso. Aprendi esse valor do caderno com ela, de anotar as orações. E eu reparei que no meu caderno tinha um pedido de oração que se repetia todos os dias. Todos os dias. E daí eu disse assim: Deus está me deixando de stand-by, né? Nessa situação. Ainda não vai me responder, mas eu não vou deixar de orar. E eu continuo orando. Eu ainda não vi a resposta do Senhor. Ainda não vi. Mas eu sei que Ele vai responder. Porque Ele vê as minhas lágrimas. Ele vê o meu choro. Ele vê o meu posicionamento. E a Bíblia fala que Ele recolhe na palma de suas mãos. E que nenhuma lágrima nossa é desperdiçada. É como num jarro. Ele coloca ali as nossas lágrimas. E aquilo, no seu momento, Ele tem valor. Acabou. Acabou. Assim como eu tive orações respondidas da noite para o dia. Deus é Deus, gente. Ele espera o nosso posicionamento. E olha só, quando nós vemos o posicionamento de Ana, o que nós vimos aqui? Ela recebe não só aquilo que ela pede. Ela não recebe só, ela está pedindo um filho, ela não recebeu só um filho. Quando a Bíblia fala que o Senhor se lembrou de Ana, e no capítulo 2 nasce Samuel, o que acontece? Ela é curada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo.
A oração relevante, ela não é focada em um detalhe. Não, quando a gente ora, quando se levanta e ora com dedicação, com amor, com coração quebrantado, como eu disse no início, coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando nós temos essa atitude, Deus conhece. Repito, Deus sabe de que forma nós estamos orando. E quando Ele responde, Ele não responde pensando num detalhe só. A gente pensa em um, quando Deus dá, Ele dá o pacote completo. E aqui, foi a mesma coisa com Ana. Ela recebeu a cura emocional. Porque agora ela tinha um barrigão para exibir. Agora ninguém podia mais dizer nada para ela. Ninguém podia mais dizer, você é isso, você não é fértil, você não vai gerar, você não vai mais. Agora ninguém, porque mulher, às vezes não precisa falar, né, gente? A gente sabe, a gente às vezes machuca os outros só com o olhar. Certo? Mulher é fogo. É fogo. Ela pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição se for usada pelo inferno. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Quando a gente quer fazer um pampeiro, um inferno, a gente consegue. Quando a gente quer mudar o rumo da nossa casa, a gente consegue. E agora não tinha mais quem fizesse. Por quê? Porque ela recebeu a cura espiritual. Deus diz para ela assim, quando Deus concedeu o desejo do coração dela, Deus estava dizendo assim, fica tranquila, olha aqui o presente que eu estou te dando. Confia, descansa, olha aqui. Olha aí, sua fé, você entregou, você veio com a pessoa certa. Não adianta pedir para o sacerdote que ele não vai fazer milagre. Não adianta pedir para o teu marido que ele também não vai fazer milagre. Não adianta esperar que Penina te trate com amor e carinho e delicadeza, porque não vai fazer. Mas eu posso, eu cuido, eu tenho domínio. Eu cuido das suas coisas, das suas dores. Eu sou Deus que sara, perdoa todos os pecados e sara as suas enfermidades. Eu sou Deus que ouve o seu clamor e te livra de todas as suas aflições. É isso que a Bíblia nos promete. Mas sabe por que a gente, às vezes, fica assim? Porque a gente não conhece o que a Bíblia está falando a nosso respeito. A gente não conhece o Deus que a gente crê. A gente fica naquela mesmice, naquela mediocridade, aquelas oraçõezinhas para cumprir o ritual da devocional. Não tem aquele momento de oração, de derramar, de buscar, de entregar, de esquecer, de trancar a porta do teu quarto, de ficar no secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai responder ali para você. É isso. Não é outra pessoa que vai bater na porta e trazer a resposta para você. É Ele. Ele quer você e Ele. Sabe como que eu aprendi as minhas maiores lições na vida? No quarto, tomando de Deus. Difícil pra caramba. Mas era ali que Deus falava comigo. E eu sei que quando eu começo a ficar muito cheia de coisa, fazer, oxe, daí Deus começa a puxar minha orelha. Você não está me ouvindo. Eu não vou fazer. O que você precisa? Eu contei no culto, de alguns domingos atrás, de um diagnóstico que meu filho recebeu. Um dos meus filhos recebeu. E quando o médico olhou e disse, olha, não tem cura, a gente vai tratar e tal, mas não tem cura. E eu vi que ele ficou com os olhos assim, e olhava para mim, e com aqueles olhos assim, e agora não tem cura, porque os médicos são muito verdadeiros, né? E eles precisam agir assim. E eu fiquei firme, no meu coração foi um choque. Mas eu fiquei firme. Eu queria chorar, mas se eu chorasse, eu ia desequilibrar o consultório inteiro, né? Que o médico não ia saber o que fazer, e ele, enfim. E eu fiquei, só eu e Deus sabemos
quanto aquilo me custou. E aí, quando nós saímos, peguei o remédio, eu fui, nós estávamos indo em direção ao elevador. Quando eu entrei no elevador, ele desabou a chorar e ele olhou assim para mim e disse assim: mãe, você não vai fazer nada? Como se eu tivesse... porque a mãe é super poderosa, né? Não vai fazer nada, mãe? Falei, eu vou. Primeiro eu vou falar com quem te formou, que disse que ainda informe no meu ventre, ele te conhecia e determinava os seus dias. E ele te fez perfeito. Então eu não vou aceitar nenhum diagnóstico que não seja aquele quando você nasceu. Então, meu filho, esta perturbação não faz parte de você. E nós vamos ver esse diagnóstico sumir, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu vou me levantar todas as madrugadas e eu vou orar por você. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei se Deus quer que você fique assim realmente para sempre. Mas eu duvido, porque a Bíblia fala que Ele faz perfeito. E não fez você assim. E ele então limpou a lágrima e fomos para o tratamento. Enfim, um mês depois, nós tivemos que voltar, porque ele queria ver se o remédio estava tendo efeito. E aí, ele olhou para mim e falou assim: mãe, o que você achou? Eu falei: o que eu achei? Eu achei que sumiu. Eu não estou vendo mais nada. Eu achei que os sintomas desapareceram. E é verdade mesmo, gente. Estava olhando com o olho da fé. Também com o olho da fé. Mas era verdade. Aí ele deu uma risadinha para mim e falou: olhou para o meu filho, olho de mãe é muito bom, né? Irônico, né? Olho de mãe é muito bom, né? Mas sabe, mãe, é impossível que isso aconteça. Aí eu disse para ele: não para o Deus que eu creio. E não fez meu filho assim. Mas o senhor pode examinar. O senhor pode ver, pode fazer o exame, pode constatar. Gente, esse homem olhou para ele, para mim, olhou e não falava, e sentou, e eu no meu coração: Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei, eu tenho confessado dia e noite, eu tenho declarado que o mesmo Deus que morreu na cruz por mim, e aquele sangue foi vertido, é este sangue que foi vertido pelo meu filho também, e que vai promover cura na vida do meu filho. Eu aqui. Ele saiu da sala de exame e disse assim para mim: sabe, mãe, diante de tudo que eu estou vendo, este problema realmente não é um problema que vai ficar, é transitório, porque já houve melhora realmente. Eu não consigo mais ver nenhum sintoma, desapareceu e realmente o remédio fez efeito. E aí eu disse: eu sei qual foi o remédio que fez efeito. Deus não rejeita a oração relevante. Deus não rejeita a oração de uma mãe. Deus não rejeita uma oração de verdade, uma oração de renúncia, uma oração de: Senhor, eu me entrego. Eu não tenho mais força, mas eu tudo posso porque Tu me fortaleces. É isso. É essa oração. Gente, se fez comigo, com a minha casa, o homem continua dizendo que... Aí está lá, entendeu? Não tem mais sintoma, não tem nada, mas está lá. Ele fala para mim. E eu, quando olho, não tem nada. Não tem nada. Vamos continuar o tratamento, claro, ninguém é imprudente. Ninguém é imprudente de uma coisa dessa. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor viu minha lágrima. E Ele tem visto toda a madrugada, porque eu não tenho deixado de acordar. Não tenho deixado. E Deus tem sido muito bondoso comigo, porque Ele mesmo me acorda. Que é muito difícil acordar de madrugada mesmo. E eu, desde então, isso já tem 4 meses, eu tenho acordado todos os dias, 3h15, 3h20, 3h15, 3h20 da manhã. E ali mesmo, no meu lugar secreto, não preciso ficar orando, berrando para acordar a casa inteira para saber que eu estou orando. Não, sou eu e o meu Deus. Eu e meu Deus. É a situação que você não tem controle, é aquilo que você não pode fazer. E Ele vai te dar a cura. O rosto dela mudou. O meu rosto também mudou. O seu rosto também vai mudar.
Hoje você vai sair daqui com o rosto transformado. Ainda que a sua oração não tenha sido respondida, seu rosto não é mais carregado, não é mais o mesmo. O coração alegre formoseia o rosto. É assim que vai ser. O Senhor muda o diagnóstico. Aí a gente vai ter que ouvir, é transitório. É transitório. A alegria, a serenidade veio para ela. E o seu ventre foi curado. Ela engravidou. E mais, o voto que ela fez para o Senhor de entregar Samuel, ela também cumpriu. Ela também cumpriu. Mesmo sabendo que talvez ela não fosse engravidar mais. Talvez ela não tivesse mais filhos. E ela não se preocupou com isso. Deus já tinha concedido o primeiro desejo dela. Mas Deus foi tão bondoso que ela foi privada de criar aquele filho, concorda? Quando ela fez aquele voto, ela abriu mão. Ela abriu mão de criar, de ver aquela criança nascer e de ser o que poderia ser. Deus deu a ela mais 5 filhos, para que então ela pudesse usufruir do papel de mãe, não só da gestação, mas também de criar, de cuidar, de estar junto. Ela foi... A oração relevante, gente, ela não tem uma resposta, ela tem milhares de respostas. Ela cura o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. É assim. A oração relevante traz esta diferença para nós. É assim. Como é que tem sido sua oração? Você se amedronta diante da situação? A gente tem vivido dias difíceis. Eu não estou falando de eleição, não, de presidente. Eu não estou falando, porque quem tiver que entrar, vai entrar. E o Senhor vai cuidar da gente como Ele tem cuidado da gente. É assim que eu creio. Não estou falando de política. Nem vim aqui para isso. Porque também se eu falar, eu vou ficar brava. E eu não quero. Mas não é disso. Eu estou falando do cuidado de Deus nos detalhes da nossa vida. Mas... eu estou falando também do nosso posicionamento como mulher de Deus. De nos levantarmos, de fazermos a diferença. Quando a gente está vivendo esse tipo de... esse tipo de problema, a nossa tendência é recuar. Eu não quero ir para a igreja, eu não estou bem, eu não quero ver ninguém, eu não quero ir na célula, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém. Eu não quero nada. Não faça isso. Se levante. Faça um papel diferente. Vendo o seu marido, às vezes sofrendo, passando por dificuldade, ou até mesmo não sendo convertido. Dobra seu joelho. Alessandra, mas eu já fiz. Não importa. Não importa. Faça até ver a situação mudada. Não sei quanto tempo Deus quer você. Esses dias eu preguei sobre Jonas. Jonas precisou ficar 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. 3 dias foi para ele o período que Deus deu para arrancar ele de lá, para que ele tivesse uma oração relevante de desespero, de Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus. E aí o peixe vomitou. 3 dias. No meu caso foram 3 anos. No seu caso pode ser 20 anos. Pode ser 15 minutos. Eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele sabe o porquê. Não pergunta. Ora. Se posicione. Não desanime. Isso vai passar, porque tudo está diante dos olhos do nosso Deus. Tudo está diante dos olhos do nosso Deus. Olha aqui. Vão abrir comigo. E aqui eu quero encerrar. No Salmo 121. Quem tiver com a Bíblia, eu queria que abrisse. E eu não sei se dá para projetar o Salmo. Dá? Por favor. Vamos lá. Quem não tiver, pode acompanhar ali. A Fabi tá projetando. Vamos lá. Olha só. Olha que salmo. Que a gente tem que falar esse salmo todo dia. Todo dia.
Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Eu estou perguntando para a pessoa do lado? Estou perguntando para o vizinho? Para o pastor? Não, está dizendo, eu levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem? De novo. Do Senhor. Do Senhor. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, minha irmã. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. É promessa dele para nós. E a gente faz o que com essa promessa? É isso. Ele te protegerá. Ele está ouvindo. Ele sabe tua dor. Ele sabe. Quem pode me ajudar no teclado? Ele sabe tua dor. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. E a Bíblia está falando que é Ele que te protegerá. É Ele que te protegerá. Tem um outro texto aqui que eu separei para vocês. E acabei nem falando. Mas que diz lá: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Todos. A Bíblia fala todos, não fala alguns. Fica aí com alguns, vou te livrar esse. A oração relevante, ela cura o quê? Espírito, alma e corpo. Ela responde para nós em áreas que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. É isso que Deus faz. Mas Ele faz quando o seu papel é de se levantar e de ser relevante, de ser destemida. Ainda que você não tenha força, ainda que você não aguente. E eu queria que você ficasse em